Shanti Mantras. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sham no Mitra Sham Varunaha Sham no Bhavatvariyama Sham na Indro Brihaspatihi Sham no Vishnururu Kramaha. Namo Brahmane Namaste Vayu Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Dhammam Avatu Tadvaktaram Avatu Avatumam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Os mantras védicos são muito antigos e poderosos. Repetir, contemplar ou ler esses mantras traz energia, paz, liberdade e conhecimento. Eles também purificam o ambiente. Os Shanti Mantras são selecionados dos 4 Vedas. Om. Possa o Ser Supremo nos proteger. Possa Ele nos alimentar. Possamos trabalhar juntos com grande energia. Que nosso estudo seja frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Om, possa a deidade que preside o dia ser-nos propícia. Possa a deidade que preside a noite ser-nos propícia. Possam os deuses de força e intelecto ser-nos propícios. Que o Senhor onipresente nos seja propício. Adoração a Brahman, adoração ao controlador das atividades. Que Brahma me proteja, que Brahma proteja o mestre. Om, paz, paz, paz. Om. O ser infinito é o absoluto. Este universo é o absoluto. O absoluto originou-se do absoluto. Nascido do absoluto, ele permanece sem transformação alguma. Eu sou esse absoluto. Om, paz, paz, paz. Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos abordar o assunto que é transformação e transcendência, mais relacionado à transformação da consciência, a nossa consciência individual, como ela se transforma do ponto de vista espiritual. Então nós vamos começar falando, desenvolvendo o assunto, falando sobre os problemas do ser humano. Nós, os seres humanos, tem vários tipos de problemas, físicos, mentais. E geralmente, quando se tem problema, as pessoas buscam soluções para os problemas no externo, na parte de fora. Ou seja, vai atrás de uma pessoa ou busca a solução de diversas maneiras, mas no nível externo. E se a pessoa consegue solução, ela fica feliz. Se ela não consegue solução, ela fica triste, ela fica colocando culpa em outra pessoa, ou ela começa a culpar Deus, começa a culpar ela mesma. Isso acontece. Isso com relação aos problemas cotidianos. Mas existe uma classe de problemas que, na verdade, muitos desses problemas que a gente tem, eles não têm solução no plano externo. Eles não têm solução fora da gente. Não adianta a gente buscar alguém por solução para os nossos problemas, porque eles não têm solução externa. São chamados problemas existenciais. Por exemplo, uma ansiedade que você tem, que você não sabe de onde que vem. Sentimento de solidão, sentimento de falta de significado na vida. Você sente que a sua vida não tem um significado, ela simplesmente está correndo. E outros problemas que o ser humano tem. A sociedade moderna traz esses problemas também. Falta de significado e insegurança. Nós sentimos, às vezes, a pessoa está rodeada de segurança, mora numa casa que tem
um monte de câmera, um monte de segurança, mas ela não sente segurança interna. Ela está constantemente com medo. Infelizmente eu conheço pessoas assim, né, que têm medo de tudo, mesmo estando rodeados por um ambiente muito seguro. Então essas são questões que não são problemas difíceis de resolver, porque são problemas existenciais, fazem parte do nosso interno. A solução não está do lado de fora. De uma maneira ou outra, a gente sente instintivamente que a solução para esses problemas está numa mudança de consciência. Então a gente sente que a gente tem certos problemas, né, existenciais, e que se a gente mudar a consciência, esses problemas vão se resolver. Por exemplo, as pessoas recorrem a drogas ou substâncias porque elas têm a esperança, né, que vai mudar a consciência e vai acabar os problemas. Então, naquele momento, ela fica sem problema. Os problemas se resolvem, mas logo depois eles voltam. Outra coisa, por exemplo, a pessoa toma recurso numa religião ou num templo, ela começa a rezar, a meditar, achando que isso vai resolver os problemas. É claro, até certo ponto acontece uma certa transcendência e a pessoa resolve os problemas mentais num certo nível. Mas, geralmente, os problemas voltam. Então, isso com relação aos problemas, que são os problemas existenciais. O que os sábios falam sobre esses problemas? O que os santos falam? Que existe uma maneira de você transcender esses problemas? Existe uma maneira de você realmente ir além desses problemas de forma definitiva? Eles falam que sim, existe uma maneira permanente de você acabar com esses problemas, mas essa maneira exige uma transformação interna, uma transformação de consciência. Então essa o tema da palestra de hoje, é justamente isso. A transformação de consciência que nós temos que passar. Que existem diversos níveis de transcendência também. Então, você pode transcender os seus problemas até certo ponto, mas existem níveis de transcendência que vão subindo, né, o escalão, até você transcender tudo. Né? Você transcende até o seu próprio ego, transcende até a sua própria... Todos os problemas mundanos e existenciais você transcende. Então, essa é a proposição básica, né, de todas as religiões, da vida espiritual, do caminho espiritual em si, é nos levar para esse tipo de transcendência. Então, quando nós falamos de yoga, misticismo, vida espiritual, levar uma vida espiritual nada mais significa do que isso, você transformar a sua consciência. Então, isso que Swami Vivekananda falava, né, que os templos, as igrejas, as roupas, tudo que você faz no universo religioso são apenas detalhes secundários. O principal mesmo é você despertar essa potencialidade dentro de você. Né? Nada mais é do que essa transformação de consciência que nós temos que trazer dentro de nós. Assim, analisando de acordo com a psicologia hindu, né, não com a psicologia ocidental, tem certas similaridades. Existem mudanças de consciência possíveis da gente fazer em nós. Por exemplo, a mudança do nosso subconsciente, do nosso inconsciente. É um tipo de transformação que nós podemos fazer. Outra transformação é a transformação do nível consciente. E tem a transformação do nível consciente para o supraconsciente, ou superconsciente. Esse é o domínio da busca espiritual, é transformar o consciente para o supraconsciente. A mudança do nosso subconsciente ou inconsciente está mais relacionado com a nossa vida moral, está mais relacionado com os nossos valores. Isso muda o nosso inconsciente. E a nossa vida espiritual é que se relaciona à mudança para o supraconsciente. Então isso é de acordo com a psicologia hindu. O que é o inconsciente? Na psicologia ocidental se usa essa palavra inconsciente. Na psicologia oriental, eles consideram que a mente, não existe nada que seja inconsciente na mente. A mente ela é consciente, mas essa consciência ela tem diversos níveis, ela tem diversas partes. Então, o que se chama de inconsciente aqui no Ocidente, na Índia se chama de uma consciência subliminal, ou uma consciência mais profunda. Então, é que não estando relacionado, não estando ligado ao ego, ela se torna inconsciente, vamos dizer assim. Então, é esse nível de chamado inconsciente. O que é o inconsciente, de acordo com a psicologia hindu?
É um armazém onde estão todas as nossas impressões, todos os nossos samskaras. Então, tudo aquilo que as nossas experiências passadas, tudo aquilo que é bom e ruim a respeito dos nossos impulsos, né, os nossos impulsos com relação a desejos, a ações, tudo isso está no nosso inconsciente, tudo no nosso subconsciente. Não é só apenas coisas ruins que está lá. Ou seja, as pessoas geralmente têm a tendência de achar que o subconsciente é o lugar das sombras. Ou seja, isso é um termo que foi usado por Jung, né, as sombras. Mas não tem apenas sombras no inconsciente, tem também coisas positivas. Então tem essas duas coisas, positivo e negativo, no inconsciente. Tem emoções também, emoções que estão ali no inconsciente. E o nosso poder criativo. Muito do nosso poder criativo vem do inconsciente. Então, esse é do ponto de vista hindu. No começo da nossa vida espiritual, a nossa parte consciente, ou seja, a nossa vida consciente, cotidiana, a maior parte dela está sob controle da nossa parte inconsciente. Então, nós fazemos as coisas automaticamente, sem perceber que nós estamos sendo controlados pelo nosso inconsciente. Por que as pessoas às vezes falam, eu gostaria muito de ser assim, mas não consigo? Ou ela tenta ser de uma maneira, mas alguma força faz ela ser de uma maneira diferente. Faz ela cometer ações que ela não quer cometer. É porque, de maneira normal, assim, as pessoas normalmente, elas estão mais ou menos controladas pelo seu inconsciente. É o inconsciente que domina. Então, as tendências internas, elas meio que guiam a pessoa em diversas direções. Então, nós somos mais ou menos guiados automaticamente pelo nosso inconsciente. Isso equivale a dizer que nós, no início da nossa vida espiritual, ou as pessoas que não levam vida espiritual, elas são muito elas não têm uma liberdade interna, elas são muito controladas pelo inconsciente. Elas não têm também uma coisa que é chamada autoconsciência, ou seja, elas não são muito conscientes do que elas estão fazendo em si, elas são mais que dominadas pelos impulsos, são meio que levadas. Então, a luta inicial na vida espiritual, de forma geral, é uma luta mais para a gente libertar a nossa escravidão, o nosso aprisionamento ao nosso inconsciente. Então, essa é a luta inicial na vida espiritual. Nós tentamos lutar para libertar a nossa mente consciente do domínio à mente inconsciente. Com isso, nós conseguimos maior liberdade interna, nós conseguimos mais tranquilidade, mais eficiência, mais criatividade. Então, por isso você nota que quando você começa a fazer, por exemplo, meditação por vários anos, você sente que realmente melhora, né, a sua liberdade interna, você se sente mais livre internamente, você tem um sentimento de segurança de que você é capaz de se controlar em diversas situações. Numa situação, por exemplo, em que você ficaria com raiva, você se controla, você se sente feliz com isso, que você se controlou. E você sente uma liberdade interna por isso também. Porque quando você é capaz de se controlar, você sente que você não é escravo. Ou seja, eu não sou escravo de nada, eu sou capaz de me controlar, sou capaz de guiar as minhas ações. Então isso traz com a pessoa também uma grande tranquilidade. E, logicamente, uma coisa leva a outra, né? Essa segurança traz tranquilidade, a tranquilidade traz eficiência no trabalho. Então, você se torna também uma pessoa mais eficiente. E você se torna também uma pessoa mais criativa. Isso é uma coisa que todos que seguem a vida espiritual de forma sistemática podem verificar, né? Que se você não está sentindo isso, significa que alguma coisa está indo para o lugar errado, ou seja, você não está levando uma vida espiritual de maneira muito sincera, né? Alguma coisa está fazendo a sua energia espiritual ir para outro lugar. Mas se você leva uma vida espiritual sincera, você começa a sentir essas coisas, mais liberdade, tranquilidade, eficiência no trabalho, criatividade. Então, a próxima pergunta que surge é, será que a vida espiritual é só isso, então? Você conseguir esses benefícios? Tranquilidade, paz na vida diária, eficiência, criatividade. A vida espiritual, o fim seria isso. Os mestres falam que não, ou seja, você não deve parar aí. Porque mesmo que você consiga esses benefícios, né, de você se tornar
mais seguro, mais tranquilo, isso não é o fim da vida espiritual, porque você ainda está dominado pela consciência presente, a consciência do mundo presente. Essa consciência do mundo presente, ela não é real, ela não é a realidade suprema. Existem vários argumentos das escrituras que provam que a realidade que nós presenciamos na vida diária não é a realidade suprema. Nós temos que, de uma maneira ou outra, transcender isso. Porque existem diversas limitações, né, na nossa consciência presente, na nossa consciência de vigília. Limitação de conhecimento, limitação de poder, limitação em diversas áreas. Nós achamos que temos livre-arbítrio, poder, mas na verdade é muito limitado, né? Nós somos como Sri Ramakrishna falou, aquela vaca que é amarrada no poste, né? Ela tem liberdade de pastar somente naquele círculo, né, que é determinado pela corda, onde ela foi amarrada. Ela não pode ultrapassar aquele círculo. Então, o nosso livre-arbítrio é mais ou menos assim. A gente acha que a gente é muito livre, mas o nosso livre-arbítrio ele é muito limitado. Nós podemos fazer só até certo ponto. E depois começa a vir diversos obstáculos também, que são inerentes da vida no mundo, né? Doenças, velhice, vários golpes da vida. Isso nos faz sentir que esse estado de vigília não é a realidade suprema, não é a felicidade perene. Então nós temos que transcender também esse estado presente. A pessoa começa a entender isso quando ela começa a seguir a vida espiritual, que não é apenas você obter uma certa tranquilidade na vida diária, que é o fim da vida espiritual. Você tem que seguir adiante. É necessário para você transcender essa consciência presente, é necessário que haja essa transformação da consciência, essa transformação da mente, vamos dizer assim. E essa transformação da mente, ela é uma sabedoria, que é uma sabedoria espiritual, uma sabedoria supraconsciente. Então, assim, o nosso consciente e o nosso subconsciente, o que a psicologia hindu fala, que eles não devem ser considerados como sendo dois compartimentos, né? O inconsciente um compartimento e o consciente outro compartimento. Eles devem ser considerados como funções do nosso ser. Então, em vez de você comparar eles a compartimentos, você compara isso só como se fosse uma árvore. Então, uma árvore, a raiz da árvore é o nosso inconsciente e os galhos são o nosso consciente. E a árvore é a árvore do ego, né? A árvore da nossa personalidade. Nós temos que transformar essa árvore. Então, se transformar do nosso consciente e transformar do nosso inconsciente significa a transformação do nosso próprio ego, ou a transfiguração do nosso próprio ego. Os mestres sempre falam que a vida espiritual nada mais é do que você mudar o foco da sua consciência, né? Da consciência de você ser um indivíduo, de você ser corpo, de você ser mente, para você ter um outro tipo de consciência, né, a respeito de você mesmo, quem você é. Então, a metamorfose do ego, a mudança do ego, isso é o que vai trazer a transformação de uma consciência normal para uma consciência divina. A outra pergunta que surge naturalmente, que uma segue a outra, é o que é que vai trazer essa mudança no nosso ego? O que é que traz a mudança no ego? O que é que transforma o ego? As escrituras falam que existe apenas uma coisa capaz de transformar o nosso ego, a nossa consciência do ego, que é a consciência superior. Essa consciência superior, chamada do ser superior, né, cada religião chama de uma maneira diferente. Nós vamos chamar de ser superior. As escrituras chamam de Atman. Então, a consciência do Atman é a única coisa que pode mudar a sua percepção da realidade, de uma percepção limitada para uma percepção ilimitada. Isso é o que transforma realmente o ego. Agora, uma coisa que é muito abordada nas escrituras é como que ocorre, então, esse contato da nossa consciência individual com o Atman. O que é que vai causar esse contato da nossa consciência de vigília com a consciência suprema? As escrituras falam que o ponto de contato do Atman e da mente consciente é através de uma função da mente conhecida como Buddhi.
Então, existe uma função na nossa mente, conhecida como Buddhi, que é o ponto de contato entre o Atman e a nossa mente consciente. E esse Buddhi, ele é entendido, ou ele é chamado nas escrituras também como o coração espiritual. Então, quando a gente fala de coração espiritual, a gente está falando do Buddhi. É o primeiro ponto de contato, ou seja, como se fosse um portal entre a nossa mente consciente e a mente superior, a mente do Atman. Que é a mente do Atman, não, o Atman. O Atman não é mente. A consciência do Atman. Então, é o ponto de contato entre a consciência do Atman e a mente consciente, é o Buddhi. Então, ele age como um centro, é um centro de controle, onde você vai ter acesso à vida espiritual. Então, toda a nossa transformação de consciência deve surgir a partir desse centro, o centro chamado Buddhi. Por isso que os mestres espirituais sempre nos aconselham a meditar no coração. Medite no coração. Não significa o coração físico, significa o coração espiritual, chamado de Buddhi. Swami Brahmananda, ele sempre aconselhava os discípulos a meditarem na região do coração. Ele falava que é ali que acontece o primeiro despertar espiritual. E é ali que realmente você vai realmente sentir que você não é corpo, na região do coração. A região do coração também é o ponto onde nós sentimos o nosso eu, nosso ego. Isso é uma coisa interessante, que às vezes a gente nem nota. Que quando a gente se identifica com o nosso eu, a gente aponta para o coração. Seria natural se a gente apontasse... É meio estranho se a gente apontasse pela cabeça, né? Por exemplo, quem fez isso? Você fala, fui eu. Você não fala, fui eu. Geralmente você aponta para o coração. Isso é uma coisa instintiva que a gente faz, porque instintivamente a gente entende que existe um centro de consciência ali, que é um centro que é o nosso próprio ego, o nosso próprio eu. E se você aprofundar nesse entendimento, você vai entender que esse centro onde você considera o seu próprio eu, também é o centro onde você tem o contato com o Atman, com o seu ser superior. Por isso, várias técnicas de meditação abordam você meditar no coração como um espaço. Você começa a meditar dentro do seu coração como se você estivesse entrando num espaço. E naquele espaço você visualiza. Você pode imaginar, por exemplo, uma flor de lótus. E nessa flor de lótus tem uma luz. E você mentaliza essa luz como se fosse a sua consciência. Você meditando sobre isso, você vai aprofundando até que você tenha um vislumbre do Atman. Então, o Swami Vivekananda, ele dava esse tipo de meditação, para meditar sobre o Atman. Vocês meditem no seu próprio coração. Então, o primeiro esforço na vida espiritual é Existem dois esforços, então, na vida espiritual para um iniciante. O primeiro é tentar libertar a sua mente da escravidão ao inconsciente. A escravidão ao inconsciente significa a escravidão aos impulsos, que você faz tudo movido por impulsos. Então, tentar se libertar dessa escravidão. Isso envolve muito da vida moral, da vida ética, da meditação também, da oração, japa. Tudo isso faz você se libertar do seu aprisionamento ao nível inconsciente. Esse é o primeiro esforço. O segundo esforço é você tentar despertar o seu centro espiritual, que é o centro do coração, que é o centro do Buddhi. Então, esse é o segundo esforço. Se você não faz nenhum esforço para despertar o seu centro espiritual, você pode ler muitos livros sobre meditação, você pode assistir muitas palestras, ouvir muitas palestras, mas se esse centro espiritual não começar a funcionar, se você não despertar ele, nem que seja um pouquinho, a sua consciência sobre coisas espirituais não vai acontecer. Você não vai ter nenhum tipo de vislumbre daquilo que é espiritual. Então, por isso é necessário a gente ter o esforço de despertar esse centro de espiritualidade. Mais do que ler livros, mais do que fazer qualquer outra coisa, você tem que ter um esforço para despertar esse centro de espiritualidade. Um dos métodos eficazes que nós vamos abordar numa palestra futura é o método da devoção. A devoção é um método eficaz para você despertar o centro do coração. Porque você dirige as suas emoções, que geralmente está muito misturada com apegos, aversões. Você dirige as suas emoções para uma coisa pura, que é Deus.
quando você dirige para Deus, você começa a despertar o seu centro do coração. E aí você começa a sentir que a vida espiritual não é uma imaginação, que realmente é verdadeiro, que existe mesmo. E você começa a sentir uma presença, né? Essa presença que faz a sua fé aumentar cada vez mais. Então, quando você começa a sentir essa presença, a sua fé também aumenta. E a sua fé aumentando, a sua vida espiritual também, uma coisa catalisa a outra. Então, nós temos que ter esse duplo esforço, né, de liberar o nosso inconsciente, a nossa mente consciente do aprisionamento ao inconsciente e de tentar despertar o nosso centro espiritual. Nós podemos ver que os ensinamentos dos grandes mestres estão todos nessa direção, né? Todos eles, se você for observar o que eles ensinam, vai cair nisso aqui, vai cair nessa direção de você primeiro se libertar do inconsciente, purificar a sua mente e despertar o seu centro espiritual. Uma coisa vai levar a outra. Quando você consegue ter acesso a esse centro espiritual, quando ele começa a se despertar, é que você sente que você é capaz de transformar a sua consciência. A sua consciência começa a se transformar. Existem várias técnicas espirituais chamadas yogas. Yoga nada mais é do que são técnicas espirituais que vão trazer a transformação da consciência. Quando você pratica uma dessas yogas, nada mais é do que você transformar a sua consciência. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o poder transformador do trabalho, né, da ação. A ação como um poder transformador de consciência. Karma Yoga. Nós vamos falar sobre Karma Yoga. Todas as técnicas de yoga, elas têm como intuito transformar a consciência. Hoje nós vamos falar sobre Karma Yoga. Depois nós podemos falar sobre Bhakti Yoga. Vamos falar então a respeito do trabalho como um poder de transformar a consciência. Primeiramente, assim como quando nós temos problemas, nós buscamos soluções externas, da mesma maneira, quando nós realizamos trabalho, nós também queremos alcançar metas externas. Então, eu faço algum trabalho para alcançar alguma meta externa. Raramente, nós consideramos o trabalho como sendo algo diferente disso. Como sendo algo que transforma a nossa consciência. Nós consideramos o trabalho apenas como alguma coisa que vai nos levar a uma meta. Por exemplo, passar no vestibular. Eu não sei se existe hoje vestibular ainda hoje, acho que é Enem, né? Se você quer passar no Enem, você tem que estudar. Então você tem meta. Você faz o trabalho que é o seu estudo para passar no Enem. Então, na vida diária, na vida cotidiana, todas as nossas ações, mais ou menos, são movidas por busca de metas externas. Raras são as pessoas que veem a ação como um processo de transformar a consciência. Ou seja, através da sua própria ação, do próprio trabalho, você pode transformar a sua consciência. E é exatamente isso que fala a Karma Yoga. A Karma Yoga fala que o trabalho ele tem a função principal de transformar a nossa consciência. Então, a visão popular que a gente tem do que é a Karma Yoga, né, quando se fala assim, eu estou fazendo Karma Yoga. Karma Yoga significa fazer boas ações. Então, fazer boas ações é Karma Yoga. Mas isso não é totalmente correto. Porque as pessoas podem fazer boas ações para o mundo, né, e não necessariamente isso ser Karma Yoga. Porque Karma Yoga está muito ligado aos motivos que você faz a ação. Está muito mais ligado aos motivos do que à ação em si. Então, quando é que a nossa ação se transforma em Karma Yoga? Quando a ação que nós fazemos, ela adquire um poder de transformar a nossa consciência. Então, nesse momento, ela se transforma em Karma Yoga. Isso é um ponto bem sutil, né? Quando a gente estuda Karma Yoga, a diferença entre uma ação comum e uma ação que é Karma Yoga. Geralmente as pessoas acham que fazer bem ao mundo é Karma Yoga, mas não necessariamente. Porque a Karma Yoga, mesmo que você não esteja fazendo bem ao mundo de forma visível, você pode estar fazendo Karma Yoga. Por exemplo, você pode estar
varrendo o jardim que ninguém está vendo, ou varrendo a casa, fazendo qualquer coisa que ninguém está vendo, o mundo não está vendo. Aquilo pode ser Karma Yoga. Ou seja, não necessariamente o mundo precisa ver o que você está fazendo para se tornar Karma Yoga. O que é importante, quando você entende, né, o princípio de Karma Yoga, é o motivo. Né? O motivo da ação é que transforma a sua ação em Karma Yoga ou não. Eu vou falar um pouco mais para frente o que é esse motivo. Né? Qual seria o motivo que transforma uma ação em Karma Yoga ou não. Antes disso, o que é karma? Né? O que é karma? Assim, a gente tem porque essa palavra karma ela está ligada a vários significados. Né? Muitas vezes as pessoas falam, isso foi meu karma, eu estou sofrendo isso porque isso foi meu karma. Mas a palavra karma ela tem vários significados. Karma significaria trabalho, ou resultado do trabalho, é a dúvida que surge. Quando nós falamos trabalho, para a gente entender o que é karma, quando a gente fala falamos trabalho, na ciência, na física, existe uma variável chamada trabalho, é medida em joules. Aqueles que estudaram física entendem. Então, trabalho, né? Qualquer coisa que envolve energia, que gaste energia, é um trabalho na física. Então, por exemplo, uma cachoeira está exercendo trabalho. Um carro que está andando na rua, ele está fazendo um determinado trabalho. Isso é medido em joules. E vários movimentos, até o movimento do nosso pulmão e outras coisas, são medidos em joules, são medidos em trabalho. É uma quantidade de trabalho. Seria esse o mesmo trabalho karma também? Esse trabalho que nós vemos acontecendo, que gasta energia, seria isso karma? O que as escrituras falam? As escrituras falam que para um trabalho se tornar karma, é necessário que hajam alguns fatores. O primeiro deles é que haja um karta. Karta significa um agente. É um agente que tem consciência. Então, esse é o primeiro fator para um trabalho virar karma. Um agente que tenha consciência. Que ele tem que ser consciente. A segunda coisa é que deve haver uma ação. Né? Uma ação, um ato de agir. E a terceira coisa é que deve haver um desejo, ou um isha, vamos dizer assim. Um motivo, uma vontade. Para qualquer ação, uma ação voluntária, uma ação que envolve vontade, feita por um karta, que é um agente consciente, isso é karma. Então nós vemos que toda ação que não envolve um agente consciente não é karma. Por exemplo, a queda de uma cachoeira não é karma. Até os nossos movimentos inconscientes, por exemplo, o pulmão, a digestão, o crescimento da nossa unha, isso não é karma. Para ser karma, é necessário que haja um agente consciente. Quando há um agente consciente fazendo uma ação, existe karma. E esse karma, ele gera uma outra coisa chamada karma pala. Nas escrituras chamam de karma pala, que é o fruto da ação. Todo karma gera um karma pala. Dependendo da implicação moral da ação. Dependendo da ação que você faz, isso gera um karma pala. Nós estamos fazendo isso constantemente. Nós estamos gerando karma constantemente. O fato de eu estar aqui dando palestra ou falando alguma coisa, eu estou gerando karma. Vocês assistindo palestra, vocês estão gerando karma. Porque vocês estão fazendo de forma consciente e voluntária. Então, isso é karma. Então, para ser karma, ela tem que envolver um certo tipo de responsabilidade na ação que você está fazendo. O que é que dá esse sentimento de responsabilidade na nossa ação? Toda vez que nós fazemos uma ação, nós sentimos que eu estou fazendo. O que dá esse sentimento de responsabilidade? É o ego. Né? O ego, ele sente que ele é o agente. Eu estou fazendo. Né? Eu estou fazendo uma ação, então é o ego que é o karta. Né? Nós sentimos que nós estamos fazendo uma ação. Uma outra pergunta, por que o ego faz karma? Né? Por que o nosso ego tem necessidade de fazer karma? Porque o ego sente diversas necessidades. Né? Necessidades do ego. Necessidades físicas, fisiológicas, emocionais, intelectuais, necessidades criativas, diversos tipos de necessidade, necessidades sociais, já falei, que o ego tem para realizar karma.
Então o ego, de uma maneira ou outra, ele quer se preencher, ele quer realizar karma, ele quer fazer ações. Então a satisfação dessas necessidades é que traz satisfação para o ego. Agora, nós entendemos muito bem que apenas a satisfação das necessidades biológicas nunca é capaz de trazer para a gente satisfação plena. Isso é uma coisa que facilmente a gente entende. Você satisfazer necessidades biológicas nunca vai trazer satisfação plena, senão a maior parte da humanidade seria plenamente feliz, né? Mas isso não acontece, porque as necessidades básicas são apenas necessidades básicas. O ser humano, o ego, necessita expressar verdades mais elevadas, ele necessita expressar sua criatividade, criar coisas novas. Então isso faz com que nós queiramos ter níveis de felicidade superiores, né? Níveis de felicidade que não se resumem apenas a satisfazer necessidades biológicas. Se você decidir que eu vou apenas satisfazer necessidades biológicas, eu vou buscar apenas isso na vida, no final você vai sentir frustração, porque você não vai sentir satisfação com isso. Isso não traz satisfação. Tem um psicólogo, que é um psicólogo famoso, chamado Maslow. Ele criou várias coisas na psicologia, Abraham Maslow. E ele foi um dos criadores da psicologia humanista. E ele falou que essa necessidade que o ser humano tem de preencher-se, né, além das necessidades básicas, é o que ele chamava de self-actualization, significa autorrealização. Então, todos nós temos uma necessidade de autorrealização que vai além das necessidades biológicas. Enquanto nós não realizarmos isso, nós seremos pessoas infelizes. Então, nós temos essa necessidade de nos realizar, além das necessidades biológicas. Então, é isso que o ego procura, satisfazer essas necessidades. Agora, nas ações comuns, nas ações da vida cotidiana, muitas vezes as ações elas têm certos movimentos, né? O movimento você pode dizer que as ações têm um movimento horizontal e vertical, a partir do que nós já falamos aqui, né? Movimento horizontal significa quando você faz alguma coisa no nível externo, isso vai produzir para você um resultado. Movimento vertical, isso além do resultado que produz no nível físico, vai trazer para você uma transformação de consciência. Então ela trabalha em dois planos, né, dois eixos. Né, o horizontal, que ele vai trazer a realização no nível físico, e vertical, que vai trazer uma transformação de consciência. Geralmente, o que nós vemos na sociedade é as pessoas trabalhando apenas no nível horizontal. Elas fazem coisas para obter coisas no nível horizontal. Por exemplo, a pessoa quer muito dinheiro, ela obtém cada vez mais dinheiro. Ela quer fama, ela obtém cada vez mais fama. Ela quer ser um homem de negócios, ela quer ser um grande médico, ela consegue isso. Mas esse eixo vertical, às vezes, não se desenvolve. Não ocorre uma transformação de consciência. A pessoa apenas se desenvolve no plano físico. Então, a Karma Yoga, ela propõe que a gente desenvolva esses dois eixos, né? O eixo horizontal, que você vai se realizar no mundo de diversas maneiras, e o eixo vertical, que você vai transformar a sua consciência também. Então, essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Você tem que se realizar no plano fenomenal e você tem que também transformar a sua consciência. Isso que é Karma Yoga. A outra pergunta que surge, né? Esse movimento para cima, que nós chamamos que é a transformação da consciência, através do trabalho, de que maneira isso pode ser feito? Como nós podemos fazer essa mudança de consciência enquanto nós trabalhamos? Porque nós já falamos aqui várias teorias, né? Nós temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, mas de que maneira nós podemos fazer isso, né? No meio do trabalho, no meio da vida cotidiana? Porque você pode passar vários anos fazendo o mesmo trabalho e não sentir nenhuma mudança interna. Isso é uma coisa muito visível. Às vezes você vê a pessoa trabalhando a vida inteira,
fazendo vários tipos de trabalho, mas ela não sente nenhuma mudança interna. Ela, no final da vida, ela sente que ela não mudou internamente. Ela simplesmente trabalhou. Isso é um dos principais problemas que a Karma Yoga busca solucionar. Como desenvolver também a consciência junto com o trabalho. Enquanto você faz o seu trabalho, a sua consciência também tem que se desenvolver. O mais importante, na verdade, é o desenvolvimento da consciência do que a realização no plano físico. Então, tudo se resume nos ensinamentos básicos do Gita. Como praticar Karma Yoga. Esses são os ensinamentos básicos do Vivekananda também. Como praticar Karma Yoga. Apenas algumas dicas, porque já está quase na hora. Algumas dicas básicas, de Swami Vivekananda fala muito sobre isso e os mestres falam muito sobre isso. É que na vida comum, no trabalho comum, muita energia é perdida, desperdiçada, de forma inútil. Muitas vezes as pessoas, no final do dia, sentem-se muito cansadas. Nem trabalharam muito, elas se sentem muito cansadas, exauridas. Porque muita da energia mental ela é desperdiçada. De que maneira? A primeira coisa que a Karma Yoga prescreve é que quando nós fazemos... O primeiro princípio da Karma Yoga que nós temos que entender é que a Karma Yoga prescreve que nós temos que nos liberar do apego aos frutos das ações. Isso é chamado Palasankalpa Tyaga nas escrituras. Quando você age muito apegado aos frutos das ações, a sua energia mental também é gasta nesse apego aos frutos das ações. Quando você se liberta do apego aos frutos das ações, aí você começa a praticar a Karma Yoga. Se libertar do apego aos frutos das ações. Isso é um ensinamento sutil da Karma Yoga. Em tudo que você estiver fazendo, se você for capaz de se libertar desse apego aos frutos, você vai estar fazendo Karma Yoga. Mas isso não é o único requisito da Karma Yoga. Além de você se desapegar dos frutos das ações, um outro pré-requisito é que você tem que saber lidar com o ego enquanto você está fazendo as ações. Você não deve se apegar aos frutos com egoísmo. Você tem que se libertar do egoísmo enquanto faz as ações. Quando você consegue fazer essas duas coisas, não se apegar aos frutos, ao resultado das ações, e você também trabalhar o ego, ou seja, não deixar o ego ficar preso aos frutos das ações, o que permanece durante a ação é apenas uma consciência, uma consciência de que você está agindo. E aí é que começa a acontecer a transformação da consciência. Quando você percebe que existe apenas uma consciência que está agindo. Ela não está dominada pelo ego, ela também não está dominada pelo apego aos frutos. Existe uma consciência que está agindo. É nesse momento que você começa a se transformar pela Karma Yoga. É uma mudança de atitude. Isso é efetivado. Como você efetiva isso na vida normal? Quando você tenta trabalhar se considerando apenas como uma testemunha. Ou seja, você considera-se como se não fosse você realmente que está fazendo. Você é apenas um instrumento. Você é um instrumento que está fazendo. Isso é um pouco difícil de fazer no início. Mas conforme você pratica, você começa a se desapegar. E você sente que você é um instrumento. Então isso é um princípio básico da Karma Yoga. Eu separei uns versos do Gita aqui, justamente falando sobre isso. Que esse é o verso 47 do capítulo 2 do Gita. Ele fala... Eu não vou falar a parte de sânscrita, porque eu vou mais para a tradução. Você tem direito apenas ao trabalho, mas nunca aos frutos. Portanto, não seja você um produtor dos frutos das ações. E também não se apegue à inação. A tradução é essa. O comentário do Swami Swarupananda. O comentário do Swami Swarupananda. Que não seja você o produtor dos frutos das ações.
significa não trabalhe com nenhum desejo pelos resultados, pois as ações produzem frutos ou aprisionamento somente se elas forem realizadas com desejo pelos resultados. Então, assim, esse verso aqui diz claramente, Krishna diz, né, que as ações elas exercem poder de aprisionar somente se elas forem feitas com desejos pelos resultados. Se você se libertar desses desejos, elas já não mais aprisionam. Um outro verso. Verso 48. Estando firme na prática da yoga, ó Dhananjaya. Dhananjaya é um outro nome de Arjuna, né? Estando firme na prática da yoga, ó Dhananjaya, realize ações, abandonando o apego, permanecendo despreocupado com relação ao sucesso e fracasso. Essa equanimidade da mente com relação ao sucesso e fracasso, isso é yoga. O verso 49 continua. Isso é um verso bem importante também, que ele fala que a ação feita com desejo aos resultados é muito inferior à ação feita sem desejo pelos resultados. Ele fala, a ação com desejo é muito inferior à realizada sem pensamentos perturbados pelos desejos dos resultados. Ó Dhananjaya, busque refúgio nessa equanimidade da mente. Miseráveis são aqueles que agem apenas por resultados. Então aqui está isso é o cerne da Karma Yoga. É você agir sem buscar resultados. Isso é uma prática difícil. Mas uma das maneiras de você efetivar isso, para aqueles que têm fé em Deus, né, é você entregar o seu trabalho a Deus antes de você começar a fazer. E quando você terminar de fazer, você também entrega o trabalho para Deus. Isso equivale a você trabalhar sem desejo pelos resultados, sem desejo pelos frutos. Porque você entende que os frutos são apenas de Deus. Os resultados são trazidos apenas por Deus também. Então essa prática de você oferecer as suas ações a Deus no início e no final, também é Karma Yoga. Isso purifica a sua consciência também. Você não busca resultados. E Krishna continua aqui. Dotado com essa equanimidade da mente, a pessoa ela se liberta ainda nessa vida. Ela se liberta do vício e da virtude também. Ou seja, se libertar do vício e da virtude, que ele quer dizer é que se liberta dos pares de opostos. A pessoa transcende os pares de opostos. Devote a si mesmo, então, a essa yoga. Yoga é a destreza no trabalho. Então aqui também o comentarista ele fez um comentário interessante sobre o que é destreza no trabalho, né? Se Krishna fala aqui que yoga é a destreza no trabalho. Mas o que é destreza no trabalho? Significa você fazer um trabalho de forma talentosa? Não. A destreza no trabalho significa, aqui a explicação, é a natureza do trabalho produzir aprisionamento. A Karma Yoga é a destreza no trabalho, porque não apenas retira do trabalho o seu poder de aprisionar, mas também transforma de uma maneira eficiente para a liberdade. Então é isso que significa destreza no trabalho. Você retirar do trabalho a sua natureza de aprisionar e fazer com que o trabalho se torne um meio de libertação. Agora, o que eu falei a respeito de nós fazermos o trabalho considerando-nos como uma testemunha, né, você coloca como se você estivesse observando um jogo de xadrez, né, olhando de fora. Você vê as pessoas jogando, mas você não interfere no jogo. Assim também, agindo dessa forma, no capítulo 3 aqui do Gita, tem um verso que é bem significativo, que Krishna fala que é apenas os gunas de Prakriti que estão fazendo tudo, né? Que é iludido aquele que pensa que está fazendo alguma coisa. Na verdade, o que está fazendo são apenas os gunas de Prakriti. Então, ele fala aqui, os gunas de Prakriti realizam todas as ações. Com o entendimento iludido pelo egoísmo, o homem pensa, eu sou o fazedor. Então realmente vem, depois, para aquele que pratica realmente a Karma Yoga de forma espiritual,
que realmente entendeu o princípio da Karma Yoga e pratica isso por vários anos, ele chega assim a um estado de consciência que ele percebe que não é ele que está fazendo, né, que é a força da natureza, os gunas que estão agindo. E ele é apenas uma testemunha, né? Isso é um tipo de realização. E nesse momento ele domina a arte do trabalho, ele se torna um Karma Yogi. Ele é capaz de fazer qualquer ação sem se aprisionar, sem se apegar. Bem, eu vou terminar por aqui hoje. Aí na próxima conversa a gente pode conversar mais sobre o karma e depois falar sobre o caminho do amor, né, o caminho da devoção, como um meio de transformação de consciência também. Namastê a todos, boa noite.